Olá, queridos, muito boa noite, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos começando agora mais um culto submersos, mergulhados na palavra. Quero convidar você nessa segunda-feira a continuar com a gente até o final, que nós temos um tema bem bacana para a noite de hoje. E a primeira coisa que eu quero fazer é te perguntar algo. Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe qual é a sua identidade, como você foi forjado? Se você não sabe, então eu quero convidar você a mergulhar comigo em Êxodo e Levítico, para nós vermos um pouco da história do povo de Deus e então juntos mergulharmos verdadeiramente na palavra, para que Deus venha nos revelar a sua essência, para que isso venha transformar o nosso caráter e a nossa identidade nele. Então, desde já pega a sua Bíblia e esteja com ela em mãos para nós lermos bastante. E vamos começar orando, ok? Então, vamos orar. Senhor Deus Pai amado, eu glorifico a Ti por mais uma vez aqui, Pai, reunido com os meus irmãos na Tua presença. Deus, visite a casa, o quarto, Pai, de cada um. Visite o coração de cada um, Pai, para que nesse tempo cada um possa ser abençoado, possa ser cheio do Teu amor, do Teu Espírito Santo, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que nós venhamos compreender mais de Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais e que haja discernimento em nosso espírito para que nós venhamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos falar exatamente sobre resgate à identidade. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre resgatar a identidade em Deus. É tão interessante isso que nós a vida toda nos perguntamos quem nós somos, para onde vamos e de onde viemos. A resposta é tão simples e prática que nós nos negamos a ver. Porque o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo não permite que nós venhamos enxergar a verdade perante a palavra. É simples. Nós saímos de Deus e nós retornaremos para Ele. Ah, mas é simples demais? O Evangelho é simples. Basta você querer ler, basta você querer entender. Só que ainda na simplicidade do Evangelho nós precisamos entender o caminho. E hoje nós vamos falar disso. E que de alguma forma essa palavra possa ajudar você a buscar de volta os caminhos na presença de Deus, ou então a se situar na presença dele para continuar vivendo a sua vida e os propósitos que ele tem para você. Então primeiro eu quero que você pegue a sua Bíblia para que nós possamos abrir em Êxodo 19. Nossa primeira leitura em Êxodo 19, do 3 ao 17. Então já vai aí preparando sua Bíblia. Enquanto isso, enquanto você abre em Êxodo 3, em Êxodo 19, 3, nós vamos lendo um pouquinho, nós vamos estudando um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Bom, o livro de Êxodo conta exatamente a história do povo que estava aprisionado no Egito. Aquele povo viveu anos preso no Egito, morando com os egípcios ali, e toda a cultura deles foi deturpada, foi de certa forma deturpada, ainda mantendo a cultura, ainda mantendo a identidade deles, mas eles estavam em cárcere. O livro de Êxodo fala então do período em que aquele povo sai do Egito, passa pelos 40 anos do deserto até o destino da Terra Prometida. A grande questão é, em Êxodo, o período que aquele povo fica no deserto é além do período que eles deveriam ficar, porque o povo não deveria ficar no deserto mais que 40 dias. Contudo, eles ficam mais de 40 anos, eles ficam cerca de 40 anos, simplesmente por desobedecerem às ordens de Deus. É tão interessante que volta e meia Deus fala com o povo que eles não estão sendo gratos, que eles não estão honrando o maná que cai dos céus, que é o pão da manhã para alimentar o povo, muito menos as codornizes, que são as codornas, os franguinhos, para que aquele povo se alimentasse. E então a grande questão é,
o povo foi liberto do Egito e enquanto estavam no deserto, alguns preferiam voltar para o Egito para viver em segurança preso do que ficar andando no deserto. E aquele povo não conseguia ter honra por algo que Deus estava dando para eles, que era o alimento de cada dia, a nuvem durante o dia para proteger do sol, a coluna de fogo durante a noite para os guiar no caminho da escuridão e afastar os animais peçonhentos como cobras e escorpiões, os animais venenosos. Aquele povo não entendia que tudo aquilo era a proteção de Deus. E então eles reclamavam e reclamavam e reclamavam. E enquanto eles reclamavam, aquele que os guiava sempre falava com eles. Moisés sempre falava para eles: Deus está no controle, Deus está guiando, vamos ser gratos, vamos ser gratos. Ou então Moisés precisava chamar a atenção deles para serem gratos. Mas, em um determinado momento, Deus se ira com a atitude do povo de ingratidão e fala para eles: nenhum de sua geração, nenhum de vocês entrarão na terra prometida, porque vocês não são dignos. Eu tenho dado tudo para vocês e nem gratidão vocês têm comigo. A partir de então nós temos um problema. Toda uma geração que mantinha a cultura do povo junto, mantinha a cultura florada, tudo aquilo que revelava a identidade de um povo, de um modo social, que trazem valores sociais para uma comunidade, com a sua cultura. O que aconteceu com isso? Tudo isso foi acabando. Por quê? Porque a geração que entrou na Terra Prometida não foi a geração do povo que estava no deserto. Todos aqueles morreram. Por mais que Deus os sustentaram, eles não foram gratos o suficiente para caminharem ali e entrarem na Terra Prometida. Mas apenas os seus filhos e netos entraram na Terra Prometida, porque esse povo ficou 40 anos no deserto. Você entende, você consegue entender que a sua desobediência a Deus pode fazer com que você dê voltas em volta do seu próprio rabo, sem ir para lugar nenhum, simplesmente porque você não está conseguindo ser grato com aquilo que Deus já te deu? Será que você consegue compreender isso? Que aquele povo tinha tudo na mão, tinha sustento, tinha cuidado, as solas das suas sandálias não gastavam, as roupas não gastavam, eles tinham alimento, eles não adoeciam, eles tinham saúde, e ainda assim eles não eram gratos a Deus, porque não era da forma como eles queriam. E então eles ficavam dando volta, em volta do próprio rabo. Isso já aconteceu com você? Porque comigo eu nem preciso falar quantas vezes já aconteceu. Você já parou para pensar que você pode ter tudo que você precisa, mas não tudo que você quer. E então é o seu senso de justiça própria que acha que você merece muito mais, não é grato com aquilo que tem, que faz com que você não usufrua de maneira sábia o que você tem, e então você perde o controle da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, e passa a negar o que Deus te deu. E aí sabe o que acontece? Você para de usufruir da compaixão de Deus, você para de usufruir do amor de Deus. E aí você começa a perder a noção de quem você é na presença dele. E aquele povo estava perdendo isso. Aquele povo não estava entendendo que o Senhor deles, o Deus deles, os tirou do cativeiro, os tirou da prisão, estava levando para uma terra prometida, para um novo lugar, para que eles viessem ter uma identidade firmada em Deus. E aquele momento de deserto era um período, aquilo não era para sempre. Querido, Deus já te livrou da morte, Deus já te livrou do pecado, Deus já livrou a sua família, Deus já livrou você do vício, Deus já te deu vários livramentos e você continua brigando com Deus porque não está vivendo aquilo que você quer. Entenda, o tempo do deserto é um tempo de aprendizado e sustento de Deus na sua vida que vai passar. Você precisa entender que é um período, e quando esse período passar e chegar o tempo de usufruir da terra prometida, Deus vai revelar para você uma nova identidade. Porque aquilo que transformou você no deserto, aquilo que transformou o seu caráter no deserto, fez você amadurecer para saber lidar com a terra prometida, para saber lidar com as coisas boas de Deus. Contudo, o povo que estava no deserto em Êxodo não soube apreciar isso. E sabe o que acontece? Aquele povo se perde e não consegue usufruir de tudo que Deus tem para eles, negam a graça de Deus naquele momento. E então Deus os pune, não permitindo que esses acessem a terra prometida.
Eu não quero de forma alguma ser punido por nada, por desobediência, porque eu não quero e não conseguir acessar algo melhor. Você tem noção? Pensa, você espera algo muito, 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 mas a sua gratidão de filho pirracento faz com que o seu pai te proíba de receber porque você simplesmente não obedeceu. Sabe a bicicleta no fim do ano que todo filho quer? O videogame? E o pai só queria algo. Obedeça, passe de ano, tenha foco. Obedeça, passe de ano, tenha foco, mas não. E no fim do ano, sabe o que acontece? A criança chora birrenta querendo o brinquedo, mas não vai ter. O problema é que além dela não ter, ela não tem maturidade para entender que ela não tem porque não foi capaz de obedecer. E ainda culpa o outro por isso. No nosso momento de dor, nós somos tão egoístas que ainda culpamos a Deus por Ele não nos dar algo que na verdade já estava em nossas mãos e nós abrimos mão por simplesmente sermos pirracentos. Bom, então o livro de Êxodo fala isso e logo em seguida Levítico fala exatamente das normas que Deus traz para aquele povo para quando eles entrarem na terra prometida. E então Moisés vai no monte, recebe de Deus toda a ordenança, todos os mandamentos para que aquele povo seja orientado. E então quando Moisés leva para os anciãos, antes de tudo Moisés leva para os anciãos do povo, para os mais velhos que permaneceram pós essa reviravolta no deserto. Quando Moisés leva isso para o povo e mostra para ele as leis, eles então pegam aquilo, ruminam aquilo, entendem aquilo para levar para o povo como lei, para o povo como ordem. Por quê? Toda lei, toda ordem existe exatamente para definir, para mostrar o caminho de algo, para que aquele povo tenha uma noção de onde deve ir. E então a cultura é transformada, os rituais são transformados e tudo aquilo passa a fazer identidade de um povo. E então nós vamos falar mais de Levítico mais à frente, mas agora eu quero que você pegue então a sua Bíblia para nós lermos Êxodo 19:3. Na verdade nós vamos começar de Êxodo 19:1, ok? Então vamos lá, abra a sua Bíblia, vamos começar a ler. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, na qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, quando o povo sai então ali do deserto e chega à terra prometida, o que é preciso? É preciso que esse povo seja orientado de como irão se portar. Por quê? Porque eles não tinham nenhuma referência de noção de sociedade. Porque, na verdade, eles eram antes um povo encarcerado, era um povo que estava preso, vivendo as leis de outra sociedade, de outra cultura que não era a sua. E então, após saírem do presídio, do encarceramento, eles passam 40 anos no deserto, onde eles seguem a voz de um homem orientado por um Deus que eles nunca viram. E então, para alguns, isso é tão abstrato que eles não conseguem entender, mesmo vivendo o milagre. Quantas vezes nós não fazemos isso? Somos ignorantes demais para obedecer a Deus em algo que nós discordamos, mas queremos sempre o milagre. E acabamos subjugando a existência e a presença de Deus
por meramente egoísmo. Porque, não, se não é do meu jeito não serve. E nós acabamos subjugando. Então isso acontecia no deserto também. E então aquele povo que ele não tinha uma identidade de referência, ele não tinha nada para se identificar, a não ser Moisés e um Deus que eles não viam. E então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é trazer identidade. Como esse povo recebe identidade? Primeiro, querido, você precisa entender que quem você é hoje tem total influência com o lugar de onde você veio, com a árvore genealógica da sua família, com a cultura dos seus pais, com o que os seus pais fizeram com você e antes mesmo de você nascer, quando olhamos para a aparência, para o cunho espiritual da situação, e mais que isso, a forma como você foi criado. Tem pessoas que são criadas por tios, por avós, por primos, porque não tem a referência paterna, ou então são criados pelos pais. E hoje nós vivemos uma sociedade fragmentada, onde a família ela perdeu o valor social, porque o valor social é você ser quem você quiser ser, desfragmentando todo o seu valor cultural e genealógico, e mais, a sua referência familiar. Então a grande questão aqui é, quais são as referências que levam você a ser quem você é hoje? Aquele povo do deserto, que saiu do deserto, eles não tinham essa referência. Eles não tinham uma referência de identidade, porque todos os seus anciãos, pais, mães, todos aqueles que guardavam a sua história haviam morrido e pouca coisa foi resgatada. E além do mais, não tinha muito o que resgatar, porque aquele povo viveu preso, vivendo uma história que não era deles. A única coisa que eles tinham era a história de um Deus que os libertou da mão dos egípcios. Essa era a história. A questão é, esse Deus, para onde esse Deus me leva? Para onde esse Deus me guia? Peraí, esse Deus precisa me guiar para um lugar de identidade. Até porque eu só consigo entender que eu sou filho de alguém quando eu consigo me associar, quando eu consigo buscar referências naquela pessoa como meu pai. Nesse momento, Deus é um Senhor que dita as leis, que traz as leis para lá na frente nós conseguimos reconhecê-lo como Pai. Por mais que isso ainda viesse demorar 2000 anos, ou 2500 anos, ou 4000 anos, ou 5000 anos, porque daqui até o tempo de Cristo se passa muito mais do que 2000 anos. E então, quando eu olho para Cristo, eu começo a olhar para Deus como Pai. Mas nesse momento, nós temos Deus como Senhor. Então, é exatamente isso que eu preciso enxergar. Quando Deus ele traz as leis diante de Moisés, e Moisés leva para quem? Para quem ainda é referência para o povo, os anciãos. Sabe o que Deus fala comigo nesse momento? Independente do que eu venha ser, independente da minha posição social, independente de quem eu seja, do que eu tenho, eu sempre preciso honrar aqueles que são mais velhos do que eu, que têm mais experiência que eu, que viveram mais do que eu, que têm mais noção de vida do que eu. E obviamente, esses têm muito mais autoridade para falar das questões da vida do que eu. E hoje nós vivemos uma sociedade que não respeita, que não cuida e que não guarda os seus anciãos. E sabe o que acontece? Eu passo a desonrar um Deus que nos ensina senhoria e honra. E então eu estou fazendo o mesmo que o povo do deserto. Porque muitas vezes aquele povo, além de não ouvir Deus, não ouvia Moisés e muitas vezes subjugava o chamado de Moisés mediante Deus. Quantas vezes nós nos colocamos numa posição egoísta e prepotente para julgar aqueles que têm uma história, uma caminhada muito maior do que a nossa, levando em consideração que o nosso ponto de vista é o correto. E então essa soberba imatura da juventude nos leva para uma crise de identidade. Por quê? Porque eu não consigo respeitar aqueles que trazem identidade para mim, que são referência de identidade para mim, mas ao mesmo tempo eu quero me identificar com algo. E então eu fico ensandecido querendo me identificar com algo. E sabe qual é o problema? Quando eu não sou maduro o suficiente para entender que maturidade tem a ver com identificação
honra e com normas e leis, eu me identifico com qualquer coisa, porque eu estou carente por identificação. E então, querido, todo e qualquer pecado que o mundo me oferecer, eu vou me identificar com aquilo, sabe por quê? Porque é legal, porque é fácil ou porque está na moda. E então eu começo a me envolver com as coisas que eu não devo me envolver, porque não agradam a Deus. Mas ainda assim aquilo me enche, aquilo enche minha vaidade, aquilo enche o meu ego. E então é legal. E eu paro de buscar referência nas coisas de Deus e começo a buscar referência nas coisas do mundo. Quando eu faço isso, eu abro mão do santo, eu abro mão do eterno, para então me encher do mundano, do volátil, das coisas que me enchem e me alegram e fazem com que eu tenha prazer momentaneamente. Pelo simples fato de eu não conseguir buscar referência e identidade. Uma pessoa que é criada em laços culturais de família, carinho, orientação e amor, eu tenho certeza que essa pessoa tem muito mais dificuldade de se desviar dos seus caminhos. Sabe por quê? Porque ela teve um lar consolidado e um lar de identidade. E então, saindo de Êxodo, é isso que Deus quer para o povo. Deus chama Moisés para que aqueles 10 mandamentos sejam exatamente os ensinamentos para o povo do caráter de Deus, para que então o povo viesse se identificar com a pessoa de Deus, com o senhorio de Deus, não totalmente como Senhor, mas como uma figura ali de paternidade, de senhorio completo. E nós vamos ver isso mais à frente em Levítico. E então, no primeiro momento, é necessário eu compreender que o Êxodo é a libertação de uma escravidão, um tempo de amadurecimento no deserto para a busca de identidade. Entenda uma coisa: se você estava preso no pecado, se você estava preso em vícios, se você estava preso num passado de escravidão em pessoas ou em coisas, meu querido, acabou. E o tempo do deserto é o tempo de entender, é o tempo de transição, é o tempo de sofrer muitas vezes sozinho, porque as pessoas do passado não vão mais te dar a mão, porque agora você acredita numa outra verdade, você foi liberto de tudo aquilo. E agora o momento do deserto é o momento de olhar para cima e falar: Deus, o Senhor vai me sustentar, Deus, o Senhor vai me guiar, Deus, o Senhor vai me levar aonde quer que seja, mas eu irei com o Senhor. Aonde estiver que ir, eu irei, mas eu irei com o Senhor e o Senhor me sustentará. Querido, aproveite o tempo do deserto e não negue Deus, não negue aquilo que Ele tem para você. Apenas caminhe debaixo da potente mão de Deus que vai te sustentar, vai te proteger, vai te abraçar e te cuidar. E então, no momento certo, Ele vai virar para você e vai falar: olha, agora esses são os meus mandamentos, para que você se identifique com eles, para que você seja diferente, para que você seja transformado, para que você seja uma nova pessoa. É esse o tempo. É o tempo de olhar para trás, ver que a escravidão foi deixada, ver que o tempo do deserto foi deixado e que você é grato por tudo que passou, mas ficou para trás. E então se identifique com Deus. É preciso se identificar com o nosso Deus. Antes de nós entrarmos no nosso segundo tópico e entrarmos definitivamente no livro de Levítico, eu quero mergulhar com vocês um pouquinho numa formação sociocultural e em cosmovisão. Não sei se todos sabem o que é. Cosmovisão é exatamente a visão que você tem individualmente do todo, baseado na sua realidade, baseado na sua cultura, baseado na sua criação, baseado na sua percepção de mundo e baseado na influência do todo na sua vida como cidadão, ou seja, quem você é até aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você estudou até a 4ª série, toda a sua cultura, mas esses estudos definem o seu senso de justiça, de cultura e entendimento e percepção social do todo. Assim como se você tiver feito 2º grau, faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, PhD, curso na NASA, o que for, tudo aquilo que você absorve como conhecimento vai interferir na sua percepção do todo como ser humano, como pessoa. Então cada um é formado pela sua bagagem espiritual, social
genética, além da sua bagagem construída ao longo da vida, a sua percepção do todo e o meio da qual você está envolvido. Então a percepção de cada um é individual. Algumas pessoas, socialmente, culturalmente, elas se identificam em grupos menores por viverem realidades parecidas, por terem tido vidas parecidas, terem feito estudos parecidos e por aí vai. Então hoje eu me identifico muito mais com pessoas do meu meio, porque são pessoas que têm uma realidade de vida muito parecida com a minha. Então isso faz com que eu tenha mais afinidade com elas. Isso faz parte da minha formação como cidadão. E qual é a minha percepção? O que é cosmovisão? É a sua visão do todo, baseado em tudo aquilo que te influencia. Então, quando eu falo de cosmovisão cristã, é exatamente a minha visão, a minha cosmovisão transformada numa nova identidade de Cristo, baseada nisso aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha percepção agora de certo e errado, ela não é mais baseada no senso comum do todo convencional mundano, ou seja, do mundo das pessoas que não são cristãs. Agora, o meu senso de certo ou errado, ele é baseado no caráter de Deus mediante a entrega de Cristo. Então a minha cosmovisão, a minha percepção, ela muda quando eu nasço de novo em Jesus. E então a nossa cosmovisão, ela tem variações muito, a palavra para isso é variações muito tênues e polêmicas, explosivas na nossa caminhada. Por quê? Porque há muita coisa que lá fora, que fora do Evangelho, nós acreditamos ser correto. Quando somos cristãos, quando somos transformados, a nossa percepção ela muda. Por quê? Porque agora não sou eu mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu nasci de novo, logo o velho homem morreu, ficou para trás, e então um novo homem está aqui. E eu não sou mais o menino de antes, agora eu amadureci e sou uma nova pessoa. E então eu tenho um choque de realidade de quem eu era com a minha antiga cosmovisão, para quem eu me propus, para quem eu me propus ser a partir de agora, ser cristão, entregando minha vida para Jesus e sendo diferente de quem eu era no passado. E é esse ponto que bate, porque esse ponto vai bater com tudo aquilo que nós acreditamos, com tudo aquilo que nós somos ensinados pelos nossos antepassados, professores, faculdade, tudo isso, para nós substituirmos ou agregarmos a isso o que está aqui, a verdade absoluta do Evangelho. E o grande problema da nossa realidade atual é que muitas pessoas preferem, ao invés de substituir quem era e colocar um novo eu e colocar no seu antigo coração de pedra, agora um coração de carne baseado na Bíblia, um novo ser total, algumas pessoas preferem mesclar o Evangelho com a sua verdade anterior, com a sua verdade do passado. E então sabe o que eu tenho? Eu tenho aqui uma junção do Evangelho com a minha verdade. Aí o que acontece? O Evangelho passa a servir para mim só quando é conveniente para mim. Ou seja, quando for ruim, não, eu não quero. Mas se é bom, eu quero. E então eu mesclo a minha identidade sem me sacrificar. Qual é o problema de uma pessoa ou de uma sociedade que aceita somente aquilo que é o bom e não faz aquilo que faz com que ela se sacrifique em prol do todo ou em prol de algo maior? Nós entramos aqui num problema muito grande, porque nós começamos a fazer com que o sentimento de egoísmo cresça em nós, porque nós buscamos apenas o nosso bem e não somos capazes de nos sacrificar em prol do outro. E além disso, nós temos um outro ponto extremamente importante. Nós nos alimentamos só daquilo que é bom e a verdade bíblica, ela para de ser absoluta e total para ser e passa a ser uma verdade vulnerável, e nós não acreditamos 100% na palavra.
E então nós começamos a relativizar a palavra de Deus. O evangelho se torna relativo. A verdade do evangelho não é mais total, ela é relativa. Ah, não, metade é verdade, metade não. Quando isso acontece, sabe qual é o problema? O problema é que eu entro num novo evangelho liberal. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser fazer. E o nome disso é neoliberalismo. É quando eu entro num evangelho da qual eu sou liberal com algumas coisas. E então, sabe o que acontece? Eu começo a barganhar com Deus algumas situações porque eu não consegui me identificar totalmente na palavra. Porque o meu senso de justiça é tão próprio que eu não aceito que a minha cosmovisão seja transformada por inteiro, segundo a vontade de Deus. E aí nós entramos em alguns assuntos polêmicos, que eu só vou pincelar, que não é o ponto do culto, mas eu vou pincelar porque é importante você refletir sobre isso, assim como Deus fez com que eu refletisse sobre isso, segundo a imagem da cruz. Para um cristão ter relacionamento, transar antes do casamento, pode sim ou não? Ah não, mas eles já são noivos. Ué, mas pode? Sim ou não? Usar droga, pode? Sim ou não? Ah não, mas algumas tribos, mas algumas pessoas, mas alguns líderes. Peraí, que a Bíblia fala disso, pode? Sim ou não? Eu traí a minha esposa. Então ela tem que me perdoar porque nós somos cristãos. Até que ponto? Sim ou não? Eu espanquei a minha mulher, mas nós somos cristãos. Ela tem que me perdoar e continuar vivendo comigo. Até que ponto? Sim ou não? Eu não estou aqui para ditar as respostas disso. Eu estou aqui para que você reflita sobre essas perguntas. E para que você busque na palavra as respostas. Eu sei as respostas. Para honra e glória do Senhor, eu sei as respostas. Agora eu quero que você saiba, que você busque. Que você se identifique com isso. Eu posso beber? Sim ou não? Você pode beber? Sim ou não? Ah não, mas não bebeis, não embriagueis. A palavra fala não embriagueis. Tá, mas qual é o seu relacionamento com o Espírito Santo? O que ele te cobra sobre isso? Eu posso pular carnaval sem me contaminar, é uma música que eu estou dançando. Eu posso dançar funk, eu posso escutar a música do mundo sem me contaminar, é uma música. Qual é o seu relacionamento com Deus? O que o Espírito Santo fala com você sobre isso? Não, qual o problema de usar roupa curta? De mini saia, camisetinha, qual o problema? O que Deus fala com você sobre isso? Sobre a sua intimidade com Deus, sobre o seu corpo, sobre quem você é. Você entende que a sua percepção de coisas pequenas como essas formam o seu caráter e exatamente quando você entende quem você é em Cristo, você consegue ter uma opinião muito mais embasada no Evangelho, não simplesmente porque você está escrito e você fala, está escrito e é isso. Sim, está escrito e é isso. Mas a questão é você entender que o que está escrito aqui agora faz parte de você. É a sua identificação com o Evangelho. É a sua identificação com a palavra de Deus e com a figura de Cristo na cruz. Então a minha cosmovisão muda e eu percebo que a minha compreensão do todo não é mais a mesma que antes do período que eu vivi encarcerado, se é que você me entende. E então sabe o que acontece aqui? Eu começo a perceber e a me distanciar de algumas coisas que não me levam mais para Cristo. E então quando eu olho para o todo, eu percebo que eu tenho buracos na minha identidade, porque eu abri mão de várias coisas. E sabe, esses buracos, eles são tampados por Espírito. Eles são tampados pelo Evangelho, por quê? Porque assim como aquele povo que saiu do deserto estava com buracos, eles precisavam ser tampados por alguém que viesse trazer identidade. E a minha cosmovisão, ela é completa, eu tenho completude de cosmovisão, quando eu compreendo que a figura de Deus se firma como Pai em minha vida, a partir do momento que eu entendo que Cristo foi um Filho que em obediência se entregou ao sacrifício, para que uma justiça fosse cumprida, como nós falamos no culto dessa semana, na segunda passada, que então isso muda, isso transforma a nossa percepção de evangelho do seguinte: peraí, existe um homem que para que o amor de Deus se cumprisse em minha vida,
esse homem ele precisou se entregar em sacrifício. E então eu entendo que identidade tem a ver com sacrifício. Hoje eu entendo isso por conta de Cristo, porque Cristo se sacrificou. Mas antigamente, no tempo de Levítico, o povo não conseguia entender. E é por isso que Deus ele traz em Levítico várias ordenanças do que se deve cumprir, do que se deve fazer, para se buscar santidade no meio do povo por meio do sacrifício. E então, talvez você não entenda por que o povo de antigamente, no tempo de Moisés, tinha que fazer tanto sacrifício, para que eles se santificassem todo dia, mostrando para eles que, por mais que eles se sacrificassem todos os dias, eles sempre pecariam. Porque para alcançar o patamar de santidade de Deus, era preciso trabalho e sacrifício, uma vez que não havia um sacrifício maior. Aquele povo ainda não conseguia entender o que era um sacrifício maior. Porque se naquela época Deus simplesmente pegasse Jesus, pegasse o seu filho e já entregasse ele como sacrifício maior, sabe o que aquele povo faria? Aquele povo negaria Jesus e ainda olharia para Deus em tom de chacota, como eles fizeram no deserto. Por quê? Porque eles não tinham maturidade e relacionamento com Deus ao ponto de se identificarem com Deus. E ainda assim, Cristo é subjugado pelo seu povo. Cristo ainda é ridicularizado pelo seu povo, pelos judeus que até hoje não aceitam Cristo como Messias, como único Salvador. E então eu quero caminhar com você nesse ponto. E eu quero então que você pegue agora a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre lei e sacrifício, para entendermos o quanto isso é importante, para que nós venhamos buscar identidade em Deus. Então, vamos lá no livro de Levítico 1. Nós vamos ler o capítulo 1 todo, ok? Levítico 1, do 1 ao 17. O título da minha Bíblia fala sobre os holocaustos, que são exatamente os sacrifícios, Vamos lá então. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da consagração. O trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois, imolará um novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor, sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. Os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto, trará macho sem defeito e o imolará ao lado do altar para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, o sacerdote, aspergirão seu sangue em redor sobre o altar. Versículo 12. Depois, ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e os sacerdotes oferecerão tudo isso
e o queimarão sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. 14. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça sem a separar do pescoço e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental no lugar da cinza. Rasgá-la pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima da lenha que estará no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E então no capítulo 2, Deus traz para Moisés e para o povo a referência da oferta de manjares, e no 3 dos pacíficos, o sacrifício de pecados, e em cada capítulo Deus vem trazendo qual é a forma de sacrifício que o povo deve fazer para que eles possam se santificar diante de Deus. E então Deus traz todos esses sacrifícios para que as pessoas entendam o caminho da santidade perante Ele. Ou seja, para que eu busque lugar diante de Deus, eu preciso me sacrificar. É tão interessante que quando nós olhamos para isso, sempre que aquele povo, eles precisavam então confessar os seus pecados, algo que eles fizeram que era contra a vontade de Deus, eles precisavam trazer um sacrifício, e na verdade quem fazia esse sacrifício era o sumo sacerdote, os sacerdotes e a sua família. E então Moisés, o profeta, traz isso para o povo, e quem faz o sacrifício é o sacerdote. O sacrifício é tão interessante que a carne que vem do sacrifício principal, que são dos animais grandes, como por exemplo o boi, aquela carne sustenta a família do sacerdote, a carne e a gordura sustenta, a cabeça ela é queimada, as tripas são queimadas, a perna é queimada, aquilo queima e então sobe como fumaça às narinas de Deus, como agrado, porque o Senhor se agrada do holocausto feito, ou seja, o Senhor se agrada do sacrifício feito para que os pecados sejam redimidos. É isso que Deus fala conosco, para que então nós venhamos entender, na verdade, que esta é uma figura do Cristo, do sacrifício de Cristo nos tempos antigos, para que nós viéssemos compreender que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. O Antigo Testamento é a sombra de quem Jesus é. Ou seja, ele nos leva a entender a história do povo, nos identificarmos e buscarmos identidade mediante a figura de Cristo, mediante quem Cristo é. E esse é um ponto muito interessante, sabe por quê? Porque Deus ensina para aquele povo que a forma de buscar identidade é seguir os seus mandamentos e sacrifício. Seguir os mandamentos, se arrepender e sacrifício. Seguir os mandamentos, se arrepender, consertar e sacrifício. Sacrifício. Entenda uma coisa, o sacrifício ele tem a ver com arrependimento. Eu não consigo me identificar com Deus, buscar identidade, se eu não me sacrificar das minhas vontades, do meu ponto de vista, da minha cosmovisão, para que eu possa buscar aquilo que Deus quer definitivamente que eu seja. Eu tenho total convicção de quem eu sou hoje na presença de Deus. E eu sei que há 8 anos atrás, há 9 anos atrás, eu não era a mesma pessoa, querido, porque eu não conhecia a Cristo como eu conheço hoje, e eu não tinha relacionamento com Cristo como eu tenho hoje. Mas de uma coisa eu sei, eu tive que abrir mão de muita coisa para hoje viver o sobrenatural de Deus que eu vivo, para hoje estar na presença de Deus e poder olhar para o Evangelho, poder olhar para Ele e falar: meu Deus, era isso que realmente eu precisava. Sentir o Espírito Santo me moldando, me transformando, e independente do que esteja acontecendo, independente do que está acontecendo lá fora no mundo, a minha percepção do todo tem a ver com quem Cristo é em mim.
E então ainda assim eu tenho paz. Você só vai encontrar paz quando você se identificar com a figura de Deus por meio da pessoa de Cristo. Você só vai encontrar paz quando você olhar para o seu Senhor, para o seu Pai, olhar para Deus e falar: você é meu Pai, sim. E é a figura paterna que eu enxergo, porque Cristo veio na figura de filho e eu me identifico com Cristo como ser humano. E então eu sei que Deus é o Pai que sempre me amou, mas é eu que o renegava antes, porque eu não conseguia me identificar com Ele. É isso, querido. Eu quero falar com vocês do terceiro ponto para nós fecharmos. Quero falar com vocês sobre oferta e provisão. Então, pegue a sua Bíblia, vamos abrir em Levítico 2, do 1 agora ao 16, continuando o texto. Levítico 2 fala exatamente da oferta, da provisão e dos manjares. E então, olha só, o meu subtítulo tá: as ofertas de manjares, mas é ainda a provisão do melhor de Deus para nosso sustento, dependência e consciência de que tudo que temos é dele, vem dele, ele é o nosso sustento por completo. Se você não entender que o seu sustento por completo vem de Deus, você não consegue se identificar com ele. Sabe por quê? Um filho, quando tem fome, ele pede o pai. Uma criança, quando ela tem fome, ela grita pelo leite, ela grita porque ela sabe de onde vem o recurso. E então ela só quer estar perto daquele que a sustenta verdadeiramente. É isso que nós precisamos entender. Então abra comigo sua Bíblia, Levítico 2, do 1 ao 16. Vamos lá. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite, sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar, como oferta. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que fica da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres ofertas de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite e obreiras asmas untadas com azeite. Se a tua oferta, versículo 5, se a tua oferta for de manjares cozidos na assadeira, será de flor de farinha sem fermento amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite, e é oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trará ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima de oferta queimada ao Senhor. Nenhuma oferta de manjar que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimares por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, fará oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isso é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima, lhe porás incenso, é oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados de azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Esse trecho é tão interessante que quando lemos ele parece repetitivo
e cansativo, porque nós não entendemos a realidade daquele povo. Mas o que Deus está falando para aquele povo é que quando você tiver o que você tiver, Ele detalha como você tem que fazer, dependendo da forma que você vai fazer na sua casa. Como que aquele povo tinha, qual era a realidade daquele povo. Ele mostra várias formas de entregar para Ele o sacrifício dos manjares, do alimento. Por quê? Porque os povos viviam diferentes, cada família vivia diferente, e Deus traz ali a sua realidade, Deus traz ali detalhado para que ninguém deixe de cumprir a sua palavra. E mais do que isso, Deus mostra aqui para nós o que é primícia e o que é dízimo e oferta. Para mim isso está muito claro aqui. Deus traz o sacrifício, a identificação. Deus não fala aqui para você entregar tudo. Deus fala para você entregar a primícia, o primeiro. Deus fala para você entregar o sacrifício, que é a menor parte de tudo que você tem. Como em reconhecimento a Ele, em identificação a Ele. E então quando entramos no Novo Testamento, nós vemos que Cristo, Ele mostra exatamente isso. Que o que devolvemos a Deus, o que entregamos a Deus, é como gratidão a quem somos a Ele. E mais do que isso, é como reverência à pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas e como Ele agiu com compaixão em nos salvar e nos libertar. E então é figura de gratidão de coração. Para mim, dízimos e ofertas é exatamente isso. É ofertar. E no Novo Testamento nós vemos isso, nós falamos isso na palavra da semana passada ou da última semana, quando falamos sobre avivamento, que falamos exatamente sobre quando as pessoas se uniam, vendiam tudo que tinham, entregavam tudo como oferta, entregavam muito mais que o dízimo, para que eles se sustentassem, para que eles se ajudassem, um senso de coletividade, porque eles se identificavam, eles tinham a mesma cosmovisão de quem eram perante a figura de Cristo. É importante isso aqui. E então quando eu olho para a oferta, eu entendo que há o sacrifício e eu entendo que há a oferta. Querido, hoje você precisa ofertar o seu coração para Cristo. Você precisa ofertar o seu coração para Deus e entender e compreender que a oferta tem a ver com gratidão. E sabe o que é interessante? É interessante o momento que estamos vivendo. Nós estamos guardando o nosso dinheiro, nós estamos nos poupando de gastar, porque temos vivido um momento de crise, de pandemia, de medo, em que nós temos perdido emprego, nós temos perdido a nossa renda extra, nós temos pessoas desempregadas para todo lado, ou pessoas enclausuradas por conta do risco de contaminação tão alto que tiveram que abrir mão dos empregos para preservarem a vida. Mas não se esqueça de ser grato com Deus. Não se esqueça de continuar olhando para Ele e entendendo que é Ele quem te mantém de pé e que te sustenta. Porque isso faz parte da sua identificação com Deus, de quem você é em Cristo, porque você compreende o caminho do sacrifício e porque você sabe de onde Ele te tirou para você estar hoje onde você está. E então, Deus fala aqui das ofertas, dos grãos colhidos, de tudo isso para mostrar que é a primeira parte do que o povo tem para entregar a Ele, para começar a identificar que tudo que eu tenho foi Deus quem me deu, tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Então a primeira parte, o melhor, lá de Caim e Abel. Então Deus traz isso agora para a identidade do povo, para que eles entendam que quem eles são é resultado daquilo que Deus é. E ainda depois ele fala do sal, o sal para preservação dos alimentos, o sal como elemento de oferta exatamente para mostrar que o povo de Deus, ele deve perseverar na aliança. E depois nós ouvimos que o sal é um elemento que nós somos para a terra, nós ajudamos a preservar e nós ajudamos a dar sabor. Precisamos ser como sal, precisamos ser o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se não vier para salgar, se for insípido, então para que você serve? Se não for para dar sabor. Na figura de Cristo nós entendemos isso. E então Deus nos chama para ser sal e nos mostra isso na identificação de quem Cristo é. O sal sem sabor é usado para quê? Qual é a serventia do sal sem sabor? Antigamente o sal que não tinha sabor algum,
ele era usado para ajudar a calçar as ruas. Por isso, na Bíblia fala que ele é jogado para que seja pisado. Então, querido, se você não dá sabor, qual é a sua serventia? A não ser tampar buraco entre as pedras do chão. Pensa nisso, porque isso vai ajudar você a se identificar com o Filho do Deus Altíssimo. E então, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo o sacrifício, quando eu entendo a oferta, eu entendo o meu papel, eu entendo que quando eu olho para Deus, eu vejo nele um Pai que me amou na cruz. E que Jesus se entregou por mim e por você, por amor e por identificação. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que você precisa buscar resgatar a sua identidade. Assim como muitos precisam resgatar a identidade nesse tempo de crise. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Então, eu quero entrar em nossa conclusão para nós fecharmos a palavra de hoje. Nós precisamos entender que antes de nos identificarmos, a lei veio para nos mostrar o caminho. E ela não veio para nos repreender, muito pelo contrário. Ela veio para nos mostrar que há uma solução, que essa solução é Cristo. Para nós resgatarmos a nossa identidade por meio do sacrifício de Cristo. Nós temos pessoas totalmente desesperadas que não sabem quem são, que não têm referência de família, não tem referência paterna porque o pai abandonou, não tem referência materna porque a mãe abandonou, não sabe, não tem uma referência familiar porque a família está toda destruída nas drogas, na prostituição e por aí vai. O único jeito de nós buscarmos referência é em Jesus. Nós vivemos um tempo de uma insanidade social em que as pessoas estão tão loucas e tão carentes de identificação que elas se identificam com qualquer coisa. Elas se identificam com qualquer astro que está bombando na internet, que está bombando nas redes sociais, que está bombando na mídia e busca aquilo como realidade, mas vive totalmente longe. Não consegue entender que os caminhos são diferentes. Mas é na presença de Deus que nós nos firmamos e transformamos a nossa vida. Querido, eu glorifico a Deus por esse tempo, por esse ser um tempo de aprendizado. Porque por mais que pareça que nós estamos no deserto, nós já fomos acolhidos pelos braços do Pai. Por mais que pareça que nós estejamos isolados e sozinhos, Deus manda silenciar o mundo todo. Você entende isso? Você entende que nesse período o mundo está mais calmo, mais tranquilo? Que as pessoas estão em casa, que não há bagunça, que não há aglomerações loucas de pessoas juntas se embebedando, se prostituindo, se drogando, se entregando a tudo que o diabo mais quer, que é destruir. O mundo está calmo. Deus está nos acalmando, Deus está pedindo para que nós olhemos para dentro de nossas casas e buscamos identificação com aqueles que são nossos. Aproveita esse tempo para se identificar com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar agora por você e sua família, amém? Então, feche seus olhos. Senhor Deus Pai amado, eu glorifico a Ti, Pai, eu agradeço a Ti por essa palavra. Pai amado, que o Senhor quebrante os nossos corações para que nós venhamos nos identificar com Jesus, para que nós venhamos nos identificar verdadeiramente com Jesus, com a pessoa de Cristo. Pai, traga a Tua calma, traga o Teu refrigério em nossos corações, em nossas almas. Que nós venhamos, Senhor, olhar para a cruz vazia e entender que aquele que morreu ressuscitou e está do seu lado por nós. Pai, que sejamos diferentes. Pai, nós agradecemos a Ti verdadeiramente, que o Senhor nos encha com a Tua esperança e que a nossa fé possa ser alimentada pela Tua palavra. Pai amado, vá na casa de cada um que está aqui comigo, Pai, nesse culto. Vá na casa de cada um, Pai, e então abençoe essas vidas, traga o Seu acalento, o Seu amor, Pai, a Tua presença. Que o Teu Espírito Santo abrace cada um, para que cada um ali, Senhor, mesmo que no momento de sofrimento ou dor, sejam acalmados e sintam a presença do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Querido, muito obrigado. Deus abençoe a sua casa, a sua família.
Peço para você compartilhar essa palavra com outras pessoas e peço para você seguir o nosso canal, tá? Marca aí, compartilha, vamos seguir o nosso canal aqui para abençoarmos ainda mais pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe, tchau, tchau.